Bom dia, gente. Eu estou aqui de novo, Denise Fracaro, terapeuta holística. Hoje é a terceira live dessa série que eu estou fazendo sobre os princípios do Reiki. Na segunda-feira, eu falei sobre a frase que antecede cada um desses princípios, que é só por hoje, tá? Foi na segunda-feira, tá no IGTV e tá no meu canal do YouTube também. E na quarta, eu falei do primeiro princípio, que é só por hoje, não se zangue. Então, o que acontece? Também está no meu canal e também está no IGTV. Hoje, o segundo princípio, a terceira live é o segundo princípio, eu vou falar do princípio que é o seguinte: só por hoje, não se preocupe, tá? Então, a gente segue nessa vibração de só por hoje, a gente adotar um comportamento e estar presente no que estamos fazendo. E na sequência, então, a gente vai trabalhar especificamente a questão da preocupação. O que é a preocupação, né? Não se preocupar. Oi, Tamara, bom dia. A preocupação é você se ocupar antecipadamente. Ou seja, você está vivendo o presente ou você está vivendo o futuro, né? Eu chamei a atenção na live passada sobre a questão dos 4 elementos, né? A raiva, que é a questão que a gente trabalhou na última live, ela é o elemento fogo, né? Ela é uma potência, ela é uma força de transformação. A gente só, né, precisa cuidar para não se queimar. A preocupação já se refere ao elemento ar. Então, os pensamentos, a mente, quando fica dando muita volta em torno de um assunto, a gente fica muito preocupado, a gente fica ruminando esses pensamentos, a gente está com excesso de elemento ar, né? Da mesma forma que você pode usar a água para abaixar o fogo, o que você usaria para acalmar a mente, para acalmar seus pensamentos, né? Para sair de um ciclo vicioso, de um tornado de preocupações, de pensamentos repetitivos, às vezes até obsessivos, né? Compulsivos, e você fica nessa ruminação mental e não consegue sair desse negócio. Uma das boas formas que você tem para sair dessas fases, né, de muita preocupação é usar o elemento oposto. Elemento oposto, na realidade, nada é tão oposto assim, né? Mas um elemento que contrapõe o ar é a terra. Existe um ditado indiano que a minha professora de yoga, a Bruna, usa bastante, né? Que sua cabeça esteja aonde os seus pés estão, né? E isso significa o quê? Quando a gente está com a cabeça muito confusa, a gente precisa aterrar, trabalhar o nosso chakra básico, tá? Que rege os nossos pés e as pernas e toda essa parte inferior do corpo. Quando a gente consegue manter o nosso chakra básico em conexão com a Terra, em conexão com o planeta, com a nossa essência, que a gente se sente firme e seguro aonde a gente pisa, dificilmente a nossa cabeça vai despirocar, tá? Dificilmente a cabeça vai despirocar, porque você está dando uma sustentação energética para o seu corpo todo e para todos os seus corpos. Então, na linguagem do corpo, interessante que quando as pessoas têm questões no pé, às vezes é acidente, quebra um dedo ou quebra o pé mesmo, né? Nessas questões assim, pode ser acidente ou pode ser doenças como fascite, fascite plantar e outras inflamações. O que acontece? O pé, ele representa o futuro. Para onde eu tô indo? Quando eu tô indo para algum lugar, o meu pé é a primeira coisa que chega, né? E fisicamente falando, lógico, porque a minha energia já chegou antes, né? Mas assim, fisicamente falando é o pé. Então o pé, ele traz pra gente essa noção de futuro. E é interessante que quando a gente está extremamente preocupado, /ansioso, né? Que a gente entra nessa energia de dar muitas voltas à mente e não conseguir se centrar. Se você consegue fazer uma atividade usando as pernas e seus pés,
tá? Que te traga esse centramento, você resolve, você acalma e você entra num espaço de serenidade. Não quer dizer que todos os seus problemas estão magicamente resolvidos. Quer dizer que você vai pensar com clareza sobre o que está acontecendo. Você não vai ficar extremamente nervoso, porque esse nervosismo e esse dar voltas e voltas em torno de um assunto normalmente não resolve nada. Normalmente só cria um grande de um estresse, né? Se a gente for pensar que o nosso cérebro é um grande consumidor de energia do nosso corpo, ele consome a maior parte da energia do nosso corpo com todos os processamentos e sinapses, a gente está desperdiçando energia quando a gente pensa exageradamente, quando a gente se preocupa demais. E se preocupar é você se colocar nesse lugar de estar no futuro o tempo todo e não estar vivendo o presente. Porque se você está no futuro, você não está no presente. Se você está no futuro, você não está aonde os seus pés estão. Então, trabalhar com atenção plena, tá? Existem vários cursos de mindfulness e outras técnicas de meditação. Atenção plena, para você estar presente aonde você está, na atividade que você está fazendo, com a pessoa que você está falando, né? Olha só que interessante, eu tô aqui falando para vocês e se eu tiver com a minha cabeça pensando no que eu tenho que fazer depois, né? Ah, eu tenho um atendimento depois. Tamara, isso. Eu tenho, nossa, mindfulness dá muito resultado, Tamara, é muito bacana. E se eu estiver pensando no que eu vou fazer depois, eu não tô aqui com vocês. Mesmo que não tenha ninguém assistindo em determinado momento, que às vezes acontece, o que acontece? Eu estou aqui, de corpo e alma presente, fazendo esta live. Passando uma informação, uma contribuição que eu acho que vai ser bacana para algumas pessoas, tá? Quem vai me receber? Só Deus sabe. Quem vai gostar? Também não sei, tá? Então, olha só, isso traz a gente para um outro ponto que as psicólogas que estão aqui, né, devem ver isso muito nos consultórios também, né? Muito do que a gente tem de preocupação em relação ao futuro, às coisas, às pessoas, vem de uma neura, de uma necessidade absurda de controle. Eu gostaria de poder controlar o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu gostaria de controlar todos os resultados do que eu faço. E na real, a gente não controla patavinas, a gente não controla absolutamente nada na nossa vida. A gente tem a ilusão que a gente controla. Basicamente, você não controla nem a hora que você vai no banheiro. O seu corpo fala, oi, tá na hora. E você vai discutir com ele ou, né? Ou você vai fazer o que você tem que fazer. E quando a gente, até as pessoas que, eu trabalhei muito com planejamento, né? Você faz um planejamento para o ano inteiro, para a empresa, você envolve 500 pessoas naquele planejamento. As coisas vão sair exatamente como estavam lá no papel? É claro que não, né? E esse não estar dentro do meu controle, não ser como eu planejei, como eu gostaria que fosse, isso traz ansiedade, preocupação, nervosismo, insegurança. Isso é um monte de nome para a mesma frequência que é a frequência do medo, tá? São variações diferentes de uma mesma energia que é a energia de medo, né? E essa energia de medo, modernamente a gente chama de ansiedade, porque fica mais bacana, né? A gente é adulto, afinal de contas, adulto tem medo? Tem, muitos, né? O medo, caracteristicamente, ele é uma emoção do reino animal. Então, ele trabalha com os nossos instintos, ele trabalha com reações, tá? Mas, na realidade, na vida que a gente leva hoje, ele é quase totalmente desnecessário, né? Uma coisa é você ter medo, outra coisa é você ter bom senso, né? Você tendo bom senso, você não precisa se preocupar que as coisas, as pessoas vão te agredir. Se você não ficar tão neurótico com relação a controlar a sua vida ou a controlar a vida de outras pessoas também,
porque, né, a gente vai esticando as asas e vai querendo comandar a família toda e como tudo acontece e tudo mais, a gente vai poder entrar num estado maior de relaxamento e de fluidez e deixar a vida levar as coisas na melhor forma. Para você entrar num estado de relaxamento, o que se requer? Né? Para você falar, nossa, eu fiz o meu melhor, eu fiz tudo que eu podia fazer, agora eu entrego para Deus, porque assim, eu entrego para o universo, para quem quer que seja, porque eu não tenho controle sobre os resultados. Eu posso fazer o melhor atendimento do mundo e a pessoa falar assim, não gostei, para mim não serviu de nada. Isso não significa que o meu trabalho não foi bem feito. Isso significa que talvez eu não seja contribuição para ela, ou talvez ela não esteja aberta no momento para ter mudanças, né? Quem quer ficar no mesmo lugar nunca me procura, tá? Quem quer ficar no mesmo lugar só me procura para provar que eu não funciono, que a minha terapia não funciona. E isso não desmerece o fato de que a terapia funcione para quem está aberto para receber, né? Mas eu não controlo isso, né? Eu não controlo como que vai funcionar para a pessoa, como que ela vai receber. Então, assim, a necessidade de controle e toda essa energia de ar, né? De ansiedade. O ar é aquela coisa que expande, assim, você não consegue segurar. Apesar de que algumas pessoas tentaram estocar vento um dia, né? Não dá para segurar o ar. Então, ele é aquela coisa que vai pro alto, ele vai fluindo. Quando você consegue esse ancoramento, essa sensação de segurança, você consegue deixar as coisas fluírem na sua vida e não fica tão preocupado com as coisas. Quando você está fazendo um planejamento de viagem, um planejamento de alguma coisa, você está antecipando, né? Então primeiro eu vou para a catedral, depois eu vou visitar o restaurante X, depois isso, depois aquilo. E aí você solta, tá feito, universo, esse é meu pedido, eu quero que as coisas aconteçam dessa forma. Vai ser possível ou não? Vai acontecer da melhor forma, mesmo que nada flua exatamente como está programado no meu papel. Vai acontecer da melhor forma. Você consegue ter essa tranquilidade de que você vai receber o melhor que você pode receber? Se você consegue entrar nessa tranquilidade, você pode usar o mantra do Sai Baba, né? Que é um treino bacana. Entrego, confio, aceito e agradeço. Quando você entra na energia desse mantra, você se coloca nesse lugar de que você faz o seu melhor e você deixa as coisas fluírem, porque você sabe que o melhor vai acontecer para você. E quando algo muito tranqueira, muito ruim acontece, você para e pergunta, ok, o que está certo sobre isso que eu não percebi? Porque algo muito ruim, às vezes, é a melhor coisa que poderia acontecer para você. Só que na hora você não tem essa clareza. Uma outra forma da gente balancear, da gente sair da energia da ansiedade, da preocupação, desse espaço em que fica muita turbulência aqui em cima, é a gente usar as flores, né? A gente pode usar a lavanda da vida, a gente pode usar as árvores, tá? Eu gosto muito de usar óleo de árvore para justamente trazer essa energia de terra. Então, quando a gente usa uma copaíba, um olíbano, um cipreste, um cedro atlas, tá? Ou um eucalipto mesmo, que é esse que tá aqui, tá? A gente traz essa força de você perceber que você tem as raízes e que essas raízes te trazem a energia que você precisa para fluir nesse momento, tá? E as flores, como salves clareia, por exemplo, ou a lavanda, elas trazem a gente, elas reorganizam o nosso mental, né? Juntando as duas coisas, você tem o chão que você precisa, porque daí você ancora seus pés e você tá, então, em condições de clarear seus pensamentos. Uma outra forma de você fincar os pés na terra
e ter essa força, e ter essa sensação de poder mesmo, porque aí você fica na paz da sua força, né? Não é força de sair batendo nos outros, é a força de saber que você está no lugar certo, na hora certa, e que você é capaz. É fazer um exercício muito simples com os pés, com as pernas. Você pode ficar em pé, sem sapatos, preferencialmente, né? Aliás, é muito bom ficar sem sapatos. Você fica em pé, separa os pés na largura dos seus quadris, deixa o joelho um pouquinho solto, sem tensionar o joelho, e fecha os olhos. No yoga, é a postura da montanha, né? Na montanha, na realidade, a gente deixa os pés um pouco juntos, mas muita gente, quando fecha os olhos, tem uma dificuldade, né, com o equilíbrio. Então, separa um pouquinho, se for mais confortável para você, e aí você fica nessa postura, que é a postura da montanha. Tem alguém que pega uma montanha e tira do sério? Você já viu uma montanha se preocupar? Ela se preocupa se tem um passarinho pousando na árvore? Ela se preocupa se a árvore tem muita formiga ou pouca formiga andando por ela? Ela se preocupa se as pedras estão rolando? Se o vento está balançando? Ela se preocupa com o humus que está sendo produzido pela decomposição de tudo que está morrendo ali e sendo transformado? A montanha acolhe a morte, ela acolhe a transformação e ela não tem medo disso. Isso faz parte do processo. Quando você se coloca nessa postura e você pode até imaginar na sua tela mental uma montanha que você goste, né, que te traga um conforto, um lugar que você goste. Imagina que você está pisando em pé de terra, num terreno de terra ou grama, ou folhas secas, né? Se sinta pisando a terra, tá? E aí você entra nesse estado de se sintonizar com essa energia e essa força da terra. A terra como planeta, a terra como elemento, tá? Isso é uma forma muito simples. Quantos segundos você vai ficar nessa postura? Até você se acalmar, tá? Mais uma dica. Uma outra forma de você trabalhar com excesso de elemento ar no seu corpo é justamente trabalhar com o próprio elemento. E o que a gente tem de ar no nosso corpo para trabalhar? A respiração, tá? Normalmente, as pessoas preocupadas e ansiosas, elas respiram curto e alto e fica só aqui em cima, tá? O pulmão vem até a altura da cintura aqui, abaixo do diafragma. E a gente não usa essa parte inferior com muita facilidade. Normalmente, a gente usa só a parte superior e a gente está sempre na ansiedade, respirando igual cachorrinho. Então, mão na barriga, lá embaixo mesmo, na linha da calcinha, você coloca a mão na barriga e você faz a sua mão subir e descer. Igual bêbado dormindo na praia, igual bebezinho. Bebezinho sabe respirar. A barriga sobe e desce. Aí você me diz, mas o pulmão não está na barriga, ele está aqui em cima? Ok. Mas quando você infla, vou atender. Quando você infla a sua barriga, o que você faz? Você está usando toda a sua capacidade pulmonar, tá? E isso faz com que você acalme a sua mente. O pensamento acalma quando você acalma a sua respiração. Só de você parar, colocar a mão e só de você observar a sua respiração, não precisa nem colocar contagem, colocar, sei lá, né, mantra necessariamente, mas é um remédio bacana os mantras, né? Você já vai entrar num estado diferente. E o seu processo mental, a velocidade dos seus pensamentos vai diminuir, tá? Então, assim, aí eu recomendo pelo menos 10, tá? Aí eu recomendo também que você entre no meu canal, que eu tenho uma série de respirações chamado Respira Não Insistir. Respira Não Pira. Eu tenho lá, acho que 10 vídeos com várias técnicas de respiração que podem ajudar você. A primeira justamente é para trabalhar a respiração, né, diafragmática, e depois a completa, né, as 3 partes. O alto do peito, as costelas e a parte baixa. Então, isso está acessível a todos, é gratuito, a gente ainda não paga pelo ar que respira,
tá certo? Então a gente pode usar esse recurso indiscriminadamente, né? E em qualquer situação você pode usar, dirigindo de ponta cabeça, fazendo o que você estiver fazendo, tá cozinhando, você tá discutindo com alguém, o que você faz? Deixa a pessoa falar e vai respirando. Vai respirando. A cor da sua aura muda quando você muda o seu tom respiratório, quando você muda o seu fluxo de ar. Porque quando a gente entra num espaço de preocupação, a gente entra numa contração. E isso faz com que tudo se contraia no nosso mundo, inclusive o nosso campo energético. Quando a gente entra nesse espaço de contração, a gente está dizendo para o universo que a gente não confia na vida. A gente tem um planeta extremamente abundante de flores, de frutos, de comida, de tudo, de oxigênio. E a gente vive na pendura. A gente vive achando que vai faltar. Aí você fala assim, quem nesse país, não vou nem falar do planeta inteiro, pode passar fome com tanta terra que a gente tem? Tudo acaba sendo um ponto de vista. Se você tem um ponto de vista da escassez na sua vida, você vai gerenciar isso. Uma coisa muito interessante de a gente se dar conta, e eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, é a seguinte: a grande maioria dos nossos pensamentos, que são mais ou menos, são zilhões, né? 70 milhões de pensamentos por dia, 70 mil pensamentos, sei lá, é muito pensamento. A grande maioria dos nossos pensamentos de hoje se repete amanhã, e se repete depois, e se repete depois. Não muda. É o mesmo mimimi todo dia, o mesmo rame-rame todo dia. Isso não ajuda a gente a fazer nada diferente na vida. Se eu todo dia eu alimento meu sistema com a mesma porcaria, tá? Isso é um veneno mental. O que você pode fazer para sair desse turbilhão de pensamentos repetitivos que te levam a criar problemas imaginários? A maioria dos seus problemas não existem, eles existem só na sua mente. Então, quando você começa com uma preocupação X, tipo, ai, será que fulano vai gostar de mim? Será que fulano vai gostar de mim? Será que fulano vai gostar de mim? Será que eu vou ser aprovada nesse emprego? Será que eu vou ser aprovada? E você fica nessa ruminação mental. Uma boa pergunta para você se fazer é: esse problema que eu estou criando na minha mente, né? Esse problema que eu estou percebendo, né, no meu campo mental agora, verdade, ele é real? Coloca essa palavra verdade nas suas perguntas e você vai perceber que você não consegue mais mentir para você mesmo. Verdade não deixa você mentir. Então, assim, verdade, importa mesmo a opinião dessa pessoa a meu respeito? Verdade, se eu não conseguir esse emprego, vai vir coisa melhor para mim? Verdade, se eu tô achando que isso é um problema real, eu posso perguntar: esse problema é real de verdade? Eu realmente tô numa situação de ser agredida, maltratada, sei lá qual é o problema que você está enfrentando. Despejada da sua casa, né? Você pode estar sendo despejada da sua casa nesse momento porque você não está conseguindo pagar o aluguel. Verdade, não existe dinheiro nesse planeta para mim? Cara, às vezes você não tá vendo o que tá na sua frente, porque você pôs na sua cabeça, olha o nosso campo mental criando os nossos problemas. Você pôs na sua cabeça que a única forma de você ganhar dinheiro, vou pegar isso aqui, é vender óleo essencial, tá? Se eu não ganhar dinheiro vendendo óleo essencial, não existe outro serviço para mim nesse planeta. Não existe nada, eu não sei cozinhar, não sei lavar, não sei trabalhar com marketing, eu não sei fazer contas, então eu não posso trabalhar com contabilidades e outras coisas, eu não posso trabalhar em loja, eu não posso trabalhar nem em posto de gasolina. Verdade, você tem uma única habilidade na vida que pode gerar dinheiro para você? Que pode gerar condições de você ter uma vida bacana? Então, assim, essa palavra verdade, você use quando você realmente quiser saber a verdade, porque senão você vai se surpreender, tá?
você vai se surpreender e você vai falar assim, nossa, verdade, esse ponto de vista de que a vida tá difícil e vai de mal a pior e sempre só pode melhorar, isso é uma ideia minha? Ou é uma ideia que eu comprei por aí porque eu escutei tantas pessoas falando desde que eu era pequena, a vida só pode piorar, é de mal a pior, não é? Sempre pode piorar. Eu já ouvi isso tantas vezes. Então, não comemora muito, porque, olha, se você subir muito alto, o tombo é grande. Gente, o que é isso? Isso é você viver esperando a próxima pancada. Se você tá feliz hoje, amanhã vai ter algum problema aí. Você não nasceu para ser feliz. Essa ideia é minha? Eu criei essa crença pra mim? Eu criei esse ponto de vista pra mim? Ou simplesmente aceitei isso que veio aí, por aí? Da família, da sociedade, da blá blá blá, das revistas femininas que em alguma fase da minha vida eu li bastante? Não é? Verdade! Quem disse que na TPM a gente não pode tomar decisões importantes? Se é justamente na TPM que a gente tem mais clareza sobre o que está acontecendo na nossa vida. Quem está interessado em que eu não use o meu poder? Eu não sou. Existem muitas crenças a respeito de 200 milhões de coisas que acabam regendo a nossa vida, como esses aplicativos que ficam rodando aqui. E a ansiedade, o medo, a preocupação é um pacote, é um aplicativo que a gente baixa. Então, assim, se você é adulto e você não está preocupado, então você não cresceu, você deve ser muito infantil, porque só criança consegue viver alegre, feliz, saltitante. Depois que a gente vira adulto, cara, acabou. É só obrigação, conta pra pagar, preocupação com o filho. Você nem curte o filho, porque você só olha pra ele se preocupando com o que tá acontecendo. Se tá saudável, se comeu, se não comeu, se tem que cortar unhas. Ser adulto é ser chato, né? De alguma forma. Deixa eu tirar esse negocinho da minha cabeça. Então, verdade. O que você realmente se preocupa existe ou é uma criação da sua mente? E se você chegar à conclusão que é uma criação da sua mente, desmancha isso, desintegra. Só de você ter a consciência de que aquilo não é real, aquilo já some da sua vida, tá? E você passa a colocar a sua energia. Em vez de ser essa ruminação mental, você passa a usar a sua energia para fazer as coisas que realmente vão ser bacanas para você, tá? E por último, se você usar os mantras, tá? Precisa ser tibetano? Não. Precisa ser em sânscrito? Não. Precisa ser numa língua esquisita, japonês, que eu não entendo nada? Não. Pode ser em português, pode ser paz. Pode ser o que for. Ó, tô com outra japamala aqui. Já mostrei para vocês na live anterior como se usa, né? Não é necessário ter um instrumento desse. Isso aqui ajuda a concentrar a mente, mas não é necessário. Então, toda vez que você pegar se preocupando com coisas, você pode dizer cancelado, 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 segundo Hélio Couto, ou você pode destruir e descriar isso. Tá? Desintegra, explode. Imagina que você tem uma bomba atômica energética e você faz. Ou você gosta de botar fogo? Eu adoro botar fogo, né? Então, também pego meus problemas, escrevo num papel, ponho numa tigelinha de cristal e taco fogo. Aquilo desaparece da minha vida. Porque nunca existiu. Afinal de contas, nunca existiu. Não é? Só que, por um tempo, eu achei que existia e eu coloquei muita energia naquilo. Então, eu estou com disposição de desapegar dos meus problemas hoje? Dos meus problemas imaginários?
Eu tô com essa abertura comigo mesma ou eu preciso ainda viver esses problemas por mais um tempo, porque eles me ajudam a criar a minha identidade. Eu me defino por este problema. Eu me defino porque eu não tenho grana, eu preciso sempre de ajuda, alguém tem que estar ali para mim, eu tenho um surto emocional cada vez que alguém me contraria, eu sou essa pessoa que não consegue administrar as próprias emoções, então eu preciso de ajuda, e essa ajuda me faz sentir, né, olhada, amada, querida. Então, se eu tirar os meus problemas, as pessoas vão parar de me olhar, ou seja, vão parar de me amar, ou seja, então, de repente, não é hora ainda de eu tirar meus problemas? Por onde você pode se fortalecer para não depender de ter problemas para criar a sua identidade? Né? E isso passa pelas questões físicas, pelas deficiências e uma série de outras coisas também. Ok? Falei bastante hoje, né? Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa que eu tinha anotado aqui para vocês, tá? Só mais um item que eu acho muito importante. Quando a gente fica se preocupando, a gente fica gastando energia com coisas que não são, né, importantes ou não são reais, né? Ou nem são nossas, né? São preocupações, enfim, problemas de outras pessoas e a gente vai adotando, né, os problemas dos outros. A gente está gastando o nosso bem mais precioso, que é o tempo. Por mais que se diga que o tempo não existe, que é uma ilusão, blá, 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 a nossa realidade que flui nesse tempo linear, cresceu, nasceu e amadureceu e etc., nessa realidade o tempo não vai voltar. Eu não vou estar ontem fazendo o que eu deveria ter feito, o que eu gostaria de ter feito. Eu não vou voltar quando eu tinha 30 anos e escolher um marido diferente, escolher uma casa diferente para morar. O que eu escolhi é o que eu escolhi. E agora, como eu escolho alocar o meu tempo na minha vida? Eu escolho alocar o meu tempo em questões que não são reais, que me trazem mais dor de cabeça, mais adrenalina, mais cortisol, ou eu escolho colocar meu tempo em questões que me dão prazer, alegria, tá? Não é porque as coisas estão fechadas na pandemia, mais ou menos fechadas na pandemia, que você não pode ter alegria na sua vida. Então, o tempo não foi feito pra gente desperdiçar. E se a gente ficar gastando tempo e energia com coisas que não ajudam a gente em nada, a gente tá jogando fora uma joia. E ela não vai ser resgatada, tá? Qualquer outra coisa que você joga fora, você pode pegar de volta. Mas o tempo não. O tempo vai. E acaba, né? Então, gente, essas são as minhas reflexões sobre o segundo princípio do Reiki. Não se preocupe, só por hoje, né? E esse só por hoje é tão bacana, porque aí quando você chega amanhã, só por hoje, vai ser hoje de novo amanhã. Então, você vai conseguindo fazer as mudanças nos seus padrões de comportamento que você precisa fazer, tá? Hoje é sexta, na segunda, 9 horas, eu tô de volta e aí eu vou falar na sequência dos próximos princípios. Não sei exatamente a ordem que vai ser, talvez seja gratidão, talvez seja trabalho, né? Faça seu trabalho com amor e honestidade, tá? Interessante o Reiki colocar essa palavra honestidade, né? Bem interessante. E, enfim, faltam 3 princípios, então são segunda, quarta e sexta da semana que vem, ok? Eu vou manter esse vídeo no meu IGTV, vocês podem passar para os colegas, para quem vocês quiserem, né? E também vou fazer um upload no meu canal do YouTube, aonde ficar mais fácil, tá bom? Obrigada pela participação, quem tá aqui comigo. Obrigada, Tamara. Obrigada, Fernanda, que acabou de entrar. Assiste do começo. Obrigada, querida. E qualquer dúvida, então, pode me chamar no privado, tá bom? Um beijo grande e uma ótima sexta-feira para vocês. Ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Até!